Gente, uma pesquisa da consultoria Quest, Genial Quest, divulgada agora há pouco, mostra uma queda no índice de confiança dos brasileiros nas Forças Armadas. De acordo com o levantamento, parte daqueles que confiavam muito nos fardados passou ao grupo que diz confiar pouco nas forças. A taxa, neste caso, saiu de 36% para 41%. No mesmo período, saltou de 18% para 23% o grupo de brasileiros que não confia nos militares. Obviamente que esse resultado, ele vem carregado de um noticiário das joias, né? Acho que essa questão toda das joias, independente de Jair Bolsonaro estar envolvido ou não, ela afeta diretamente a imagem dos militares. Você não acha, Jotinha? Eu discordo, por causa de um militar? Não, um não, vários, né? Quantos militares estão envolvidos na questão das joias? Eu posso contar. É só o Cid é militar, o pai dele também. Cadê o microfone? Só aí dois. Desculpa. Não, mas calma, tem mais sargento, tem mais uma série de coisas. Eu acredito que a questão das joias não influenciaram muito. O que eu percebo mais como um sentido de enfraquecimento da confiança pública nesses setores é principalmente como hoje as pessoas que estão no poder, principalmente grupos de esquerda, tratam e publicizam sem nenhum pudor, sem nenhuma responsabilidade e buscam praticamente criminalizar as Forças Armadas. Basta a gente ver como foi feita a narrativa durante até o período eleitoral. Eu discordo. Eu acho que isso é resultado da influência política sobre as forças. Quando a gente vê o número de militares que ao longo do governo Bolsonaro, na verdade desde o governo Temer, começou a haver um aumento do número de militares ocupando cargos que deveriam ser cargos políticos. E aí tem uma ampla literatura que inclusive mostra que você ampliar a participação política de militares é algo que acaba pervertendo a noção de hierarquia dentro das forças. E isso gera danos de imagem. Porque quando passa a ter alguém que é mais bem conectado politicamente, que tem costas quentes, independentemente da hierarquia militar, você gera uma distorção na cadeia de comando. Porque passa a ter gente de baixa patente que passa a mandar mais do que alguém que tem alta patente porque ele tem costas quentes na política. Isso é um absurdo que acaba desprofissionalizando as forças. E isso tudo gera impacto na imagem das forças diante da sociedade. Então, justamente por prezar a importância das Forças Armadas na sociedade e no país, a gente precisa prezar pelo profissionalismo das forças e não pela politização. Muito bem. Você concorda, Jotinha? Os cargos vão ser ocupados por alguém, mano. Como bem tu colocaste, são cargos políticos. Hoje o que a gente vê, na verdade, é um grande loteamento e aproveitamento dessas instituições que muitas vezes são técnicas e, por vezes, por troca-troca de político, acabam sendo cargos que são ocupados por pessoas que sequer têm qualquer tipo de relação ou competência para exercer esses cargos. Muitas vezes, as forças militares podem dar, sim, umas ótimas contribuições em áreas específicas. Foi o caso do Pazuello na saúde? Não foi o caso do Pazuello na saúde. Mas você está pegando... Esse é o tipo de situação que expõe um militar que tem um treinamento adequado para o trabalho militar. Você coloca ele numa área que não é da especialidade dele, isso também gera dano reputacional para as Forças Armadas. É uma forma de exposição indevida dos profissionais militares que têm um treinamento e uma qualificação para atividade militar, que são desviados de suas funções, passam a estar na vitrine do debate público em função de posições políticas e isso gera um dano de reputação para as Forças Armadas. O que o Fufuca sabe sobre o ministério dele? Mas aí o dano de reputação está na classe política. Não, mas tu falou que eram cargos políticos que não poderiam ser ocupados por militares. Eu te fiz uma pergunta objetiva. O que o Fufuca sabe sobre o ministério dele? Nada, mas eu critico o Fufuca aqui todos os dias. Mas é tranquilo, mano. Acompanha pelo rádio, são 10 horas e 29 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo uma pesquisa da Genial Quest que mostra a queda de confiança dos brasileiros nas Forças Armadas. E Mano Ferreira e Jotinho estão aqui se degladiando por isso. E bem no centro, no meio, a Fernando Capês. Um homem que estabiliza. Um homem que é o retrato do centrão. Certo? Também não, aí já me quebrou. Tudo bem, Capês? Tudo bem, graças a Deus. De que lado você tá dessa história? Porque aqui tem que ter lado, né? Simples.
Todos têm razão, eles estão colocando pontos de vista diferentes. Claro que o Mano tem razão. A política é máquina de moer carne humana. Quem se mete na política, militar se mete na política. Qualquer órgão, classe que se meta na política vai sofrer desgaste. Então é inequívoco a relação entre os militares terem tido uma maior participação na política no último governo e o desgaste que eles estão sofrendo. Por outro lado, a cobertura maciça que a mídia está fazendo em cima do incidente dos presentes, com o coronel Mauro Cid, com o pai dele, general Mauro Cid, traz desgaste também. Então, vocês estão falando a mesma coisa com pontos de vista diferentes. Claro que há um desgaste e é um reflexo. Agora, se as Forças Armadas ficarem afastadas do processo político durante um tempo, elas recuperam rapidamente o prestígio. Muito bem. Você gostou, já tinha dessa análise? Gostei um pouco, mas eu acho que está faltando alguns elementos aí que a gente tem que trazer, por exemplo. O Mano fala que esse desgaste é em função da participação dos militares na política. A gente viu, por exemplo, muitos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro criticando as forças militares por não ter uma atitude mais decisiva após a vitória do presidente Lula nas eleições. Então, que participação é essa? Qual é a influência negativa que as forças militares estão trazendo para tentar desestabilizar as instituições, se quando elas, inclusive, foram convocadas e tinham milhares de pessoas em todo o país pedindo uma intervenção militar após o resultado das urnas, as Forças Armadas se recusaram. E que bom que se recusaram a fazer isso. Muito bem, gente, olha só.